Agora a gente vai ver rapidamente, dá tempo, a gente já vai ver. Se a gente fizer isso, talvez motivasse um teste estatístico também. Talvez não fosse como é que chama? Aprovado no comitê de ética. Né? Compensação do charlinho mais fácil. Ela rejeita os 9 agentes, né? E se a gente for comparar, a gente vai aceitar a hipótese do outro primeiro. Você nem pode até que a gente aceita a hipótese do outro. Mas, nesse caso, a gente utilizou como grupos de comparação indivíduos, como a gente percebeu antes, completamente independentes. Um grupo, a princípio, não tinha nenhum vínculo com o outro grupo. No exemplo que eu dei, tinha alguma forma de vinculação, que era o fato de serem alunos de medicina. Tá? Mas, a princípio, eu não vou esperar que os alunos de medicina sejam mais altos ou mais baixos do que a população em geral. Acho que eu posso dizer que foi uma amostra da população adulta, pelo menos da região sudeste. Tá? Também não posso extrair isso tudo e expandir para o Brasil como um todo, mas talvez da região sudeste a gente possa realmente dizer que homens e mulheres adultos são, de fato, duas populações distintas com relação à variável altura. Tá bom? Tem alguns casos onde a nossa forma de comparação, justamente para evitar esses questionamentos, será que eu posso realmente comparar? Será que eu não tive o azar de pegar os homens mais altos da região sudeste e as mulheres mais baixas da região sudeste? Poderia? Justamente a estatística gira em torno disso. Poderia acontecer, a probabilidade de acontecer é pequena, mas eu poderia ter dado um azar, digamos assim, enorme e ter caído lá naqueles jogadores de vôlei, né? Pois é, exatamente. Peguei homens só jogadores de vôlei e mulheres, sei lá, de nado sincronizado. A princípio não é um esporte que favorece o rock, você tem jockey. Como é que é o nome? De cara de Amazonas? É rock mesmo? Não. Rock é um jogo. Ela é jockey, mas o nome do esporte em si. Esqueci. Turf, isso. Então, se fossem esportistas de turf e esportistas de vôlei, realmente não seria uma comparação justa. Mas isso aí já seria, desde o início, já seria uma pesquisa condenada. Se a gente estiver comparando a altura. Mas, justamente para evitar esse tipo de viés, em geral a gente busca alguma forma do que a gente chamou de pareamento. Vamos tentar fazer o seguinte, olha, nas outras características, tipo de esporte que eles fazem, tipo de alimentação, região de moradia, etnia, faixa etária, principalmente, é muito importante. Vamos considerar tudo mais ou menos pareado, não precisa ser idêntico, tá? Mas vamos pegar, se tem alguém dentro da faixa etária de tanto, aqui eu vou colocar alguém dentro dessa mesma faixa etária, da mesma região, assim por diante. Tá? Ou até pior, mais forte ainda do que isso. Se num grupo eu estou usando uma pessoa, no outro grupo eu vou usar essa mesma pessoa. Hoje em dia não é muito comum, mas ainda se faz, e era bastante utilizado, chamado autopareamento. Então, por exemplo, eu quero ver se uma droga funciona. Eu pego essa droga, aplico para uma pessoa e vejo o efeito dela. Espero lá, ver a vida, jogar fora toda a droga, e depois mando um placebo para aquela mesma pessoa, e vejo o efeito. Ou para outras pessoas eu aleatorizo, primeiro dou placebo, depois droga, para outra primeiro droga, depois placebo, assim por diante. Não é uma coisa tão incomum assim. Hoje em dia está se tornando cada vez menos comum, mas ainda é uma opção de comparação. É uma pergunta idiota, mas depois eu explico por que não tanto. Nesse sentido, eu poderia fazer um test student nele para comparar se é significativo, no caso, quando você usa a mesma pessoa nessas duas situações, para você comparar se é significativo ou não o efeito da droga. Você poderia fazer um test student? Sim, e é isso que a gente está vendo agora. Qual a solução para esse problema? Porque eles não são independentes. Pois é. Não são eventos independentes. Essa modalidade de test student que a gente viu até agora, não. Porque um dos critérios, um dos requisitos não é atendido de forma explícita. Não só eles são dependentes, é a mesma pessoa.
É porque eu estou perguntando isso, porque eu trabalho com animais no caso, então todos eles são geneticamente iguais, teoricamente todos eles são iguaizinhos, então eu nunca posso aplicar. Pois é, se você usa pares de gêmeos, também, é quase que um autopalhamento. Não é exatamente um autopalhamento, mas tem tudo para ser. Eu já vi dois gêmeos serem muito diferentes em muitas características, tirando a fisionomia, né? Mas de alguma forma eles têm um grau de dependência não desprezível, com certeza. Então, o teste de Stuart, da forma que a gente está vendo, não dá para ser utilizado. E é isso que a gente está buscando agora. A gente está levantando um problema para justamente chegar numa solução para esse problema. Você ia fazer uma pergunta. Então, mas aí, por exemplo, se você utiliza um indivíduo num grupo, depois, novamente, você utiliza esse mesmo indivíduo, você não afeta o grau de liberdade? Você não modifica? Vai, com certeza. Vai justamente... ele não conta duas vezes. Com certeza. A gente vai ver tudo isso vai aparecer na matemática do teste. Ou seja, algumas coisas vão mudar justamente para tentar evitar esse problema. Ou não evitar completamente, mas minimizar essa questão da interdependência entre grupos. Então, digamos, eu quero ver um antihipertensivo, então vou aplicar o mesmo indivíduo em dois momentos diferentes. Num momento a droga, no outro momento o placebo, em ordens aleatórias. Em alguns indivíduos primeiro droga, depois placebo, em outros indivíduos primeiro placebo, depois droga. E meço a pressão dos indivíduos. Né? Portanto, levando em consideração que eles não estão com uma pressão tão alta assim que não possam ser submetidos a placebo. Depois a pessoa, de repente, está tão mal que não tem como deixar de tomar uma droga mesmo. Vamos supor que eles são hipertensos não tão graves assim, podem ficar, sei lá, uma semana sem tomar remédio. E aí a gente estuda isso e vê a diferença de pressão. Eu quero saber, será que a pressão média tomando droga é menor do que a pressão média tomando placebo? Mais uma questão, em termos de lateralidade. Qual seria a lateralidade do nosso teste? Desse exemplo de droga e placebo. Estou comparando pressões sistólicas, por exemplo, em dois momentos, droga e placebo. Exatamente, a nossa ideia é a seguinte, das duas uma, a droga não funciona, e ela é igual ao placebo, hipótese nula, ou a droga funciona, e a pressão é menor na droga do que no placebo. Hipótese alternativa, unilateral. Concordo? Então seria um teste unilateral, ou seja, diferença negativa, se a gente colocar placebo menos droga. Né? Desculpa, o contrário, droga menos placebo. A pressão com placebo seria maior do que com droga, então a diferença seria negativa. Mas a gente ainda não tem ideia de, tudo bem, já resolvemos esse problema. A diferença, se houver, vai estar de um dos lados. Mas como detectar diferenças de uma forma estatisticamente significativa, se são tão dependentes assim, por exemplo, nesse caso do autopalhamento? Então agora vem o teste de Stuart para amostras pareadas. Essa é a grande filosofia do teste. Ele já considera, desde o início, que são indivíduos biounivocamente vinculados entre os dois grupos. Então, para cada indivíduo, para cada valor em um dos grupos, corresponde um valor no outro grupo. Corresponde por algum vínculo. No nosso caso do autopalhamento, quem vincula uma pressão droga com uma pressão placebo? O fato de serem originários de um mesmo indivíduo. Uma vinculação, digamos, máxima possível. Né? Então, é o que a gente chama de autopalhamento. Vamos considerar sempre essa questão do autopalhamento para ilustrar. Não necessariamente precisa ser o autopalhamento. Como a gente falou antes, a gente pode fazer outras formas de pareamento arbitrárias, sendo indivíduos diferentes, mas com características genéricas bem parecidas. Também se deveria utilizar o teste T para amostras pareadas. Nem sempre é utilizado. Tá? São questões que a gente tem que depois considerar. Mas, de qualquer maneira, a diferença é essa. Para cada indivíduo no grupo, corresponde um indivíduo no outro grupo. Está acabando já? Não, está acabando. E a ideia é, mesma coisa, será que existe diferença significativa entre os dois grupos de pressão? Então, a nossa hipótese nula é a mesma coisa. Igualdade estatística, médias iguais.
A diferença agora é a seguinte: os tipos de requisitos já vão mudar um pouco. Aquele primeiro requisito que a gente tinha colocado antes vai valer para qualquer teste, que é simplesmente independência intragrupo, ou seja, eu estou avaliando 30 indivíduos, e esses 30 indivíduos uma hora vão tomar placebo e outra hora vão tomar remédio, esses 30 indivíduos não são de uma mesma família. Tá? São 30 indivíduos independentes um do outro. Então, a independência intragrupo tem que ser respeitada. Tá? E, basicamente, agora a gente está fazendo aqui aquela imposição maior. Tem que haver uma vinculação de 1 para 1 para se utilizar o teste T pareado. Para cada valor no grupo corresponde um valor e somente um valor no outro grupo. Então, eu vou ter o número de valores no grupo, NA, igual ao número de valores no outro grupo, NB, que a gente vai chamar simplesmente de N a partir de agora. Tá? Então, o número de indivíduos dos dois grupos é o mesmo. Por exemplo, porque são os mesmos indivíduos, no caso do autopareamento. E, basicamente, também se exige essa questão da homocidasticidade, embora isso seja um critério mais, digamos, filosófico, dentro do significado da hipótese nula, que seria isso daqui, os dois grupos serem amostras de uma mesma população, significado esse que pressupõe que as variabilidades também sejam iguais, mas na matemática isso meio vai sumir. Então a gente não precisa ser tão rigoroso assim na comparação de desvios padrões entre os dois grupos. Convém, tá? É bom fazer isso, mas não precisa ser tão rigoroso como a gente seria no caso do teste T para amostra independente. E, finalmente, tem que ter distribuição gaussiana. Então, basicamente, de novo, o ideal seria que os dois grupos tivessem distribuições gaussianas. Mas, se a gente quiser economizar tempo, como a gente vai fazer daqui a pouco, a gente tem que calcular a diferença entre os grupos, então a diferença tem que ser gaussiana. Já vou entrar nessa questão do que é a diferença em ser gaussiana. Para a gente entender isso que eu estou falando da tal da diferença por indivíduo, a gente precisa entender essa questão da interdependência e como buscar minorar essa interdependência, ou tentar tirá-la, meio que eliminá-la do nosso quadro matemático. A ideia é a seguinte: dentro dessa nossa questão do autopareamento, vamos supor que eu tenha um mesmo indivíduo submetido a dois momentos ou duas condições, né? Condição droga, condição placebo. A droga, B placebo. Tá? Então, XA1, eu vou dar o nome, o que significa? É o indivíduo 1 submetido à droga. A pressão dele, né? O XB1 é a pressão do indivíduo 1 recebendo placebo. Tá bom? Vamos considerar uma forma mais simples possível de efeitos dos remédios. Vamos dizer que é um efeito aditivo. Só para a gente ter uma ideia, como seria isso? Um modelo matemático para o efeito. A princípio, aquele indivíduo 1 tem, na característica inata dele, uma determinada pressão. E essa pressão é constante, digamos assim, dele. É o fato de ser um indivíduo 1. Então, isso vai aparecer tanto na medida na condição A, quanto na condição B. Característica do indivíduo. Desculpa, tá bom? Só que, além dessa característica inata, tem o efeito. A placebo também pode ter efeito placebo. Então, somado àquela característica do indivíduo, eu tenho o efeito da droga, o efeito da droga no indivíduo 1, e nessa outra posição eu tenho o efeito do placebo no indivíduo 1. Sim? Então, no fundo, eu tenho XA1 e XB1 sendo compostos por uma parte do indivíduo e uma parte realmente daquilo que eu estou procurando comparar, que são as drogas, ou placebo. Como minimizar, ou como no nosso exemplo até a gente eliminaria do problema, aquilo que vincula uma coisa a outra? Porque o efeito da droga é independente do efeito do placebo. Mas tem alguma coisa que é bem independente, no fundo, do nosso modelo, idêntico nas duas condições, que é
efeito do indivíduo, quer dizer, a condição do indivíduo, o K. Como que eu faria para jogar o K fora? Matematicamente, com essas duas expressões. Se a gente fizer x1 menos xb1, isso morre, eu vou ter exatamente o quê? A diferença de efeito, que é o que eu quero avaliar. O que é do indivíduo morre, e aquilo que eu quero avaliar continua. Então agora, vejam bem, a gente vai mudar um pouquinho de ideia. No teste T anterior, a gente comparava, ou a gente avaliava, a diferença entre as médias, nas duas situações. Situação de gênero masculino e situação de gênero feminino. Calculo a média aqui, e avalio a diferença entre as médias. Agora, eu não vou avaliar a diferença entre as médias, eu vou avaliar a média das diferenças. Para cada indivíduo, eu calculo a diferença A menos B. Para cada indivíduo, eu tenho uma diferença. E aí vejo a média das diferenças. Se a diferença entre as médias é grande, a média das diferenças é grande. E no caso dos números serem idênticos, aqui eu tenho N indivíduos, aqui eu tenho N indivíduos, são coisas idênticas. Média de diferenças e diferença entre médias, matematicamente, vai ser igual se as médias forem calculadas em N indivíduos, que é o nosso caso. Então, matematicamente, é a mesma coisa, mas filosoficamente eu joguei a interdependência fora. Estou avaliando só efeito da droga. Entenderam a ideia, pessoal? Então, no fundo, o que a gente vai fazer? Bom, indivíduo 1, tem o x1 e xb1, faço a diferença entre os dois e calculo D1. Mesma coisa para o 2, e vai assim por diante até o enésimo indivíduo. No enésimo indivíduo, calculei a diferença e tem a diferença dn. O que eu vou fazer? Média de todas essas diferenças. D1 mais D2 mais D3 mais D4 mais Dn, dividido por n. E aí eu tenho o D bar, média dos Ds, em N indivíduos. E tenho também, bom, um indivíduo tem uma diferença grande, um indivíduo tem uma diferença pequena, um indivíduo tem uma diferença grande, um indivíduo tem uma diferença pequena, um tem diferença positiva, o outro tem diferença negativa. Pode ser que um camarada tenha aumentado de pressão quando tomou um antipertensivo, não é impossível. Então, eu tenho lá uma variabilidade de diferença. Calculo também essa variabilidade por meio do desvio padrão dessa diferença. Tá bom? E aí, simplesmente, pessoal, a gente vai na mesma ideia. O que era o valor de teste T antes? Média do grupo 1 menos a média do grupo 2, dividido pelo erro padrão dessa diferença das médias. Mas a gente viu que, nesse caso, diferença entre médias é matematicamente idêntico à média das diferenças. E aí, o que vai acontecer? Simplesmente aqui embaixo eu vou ter que mudar um pouquinho, eu vou calcular o erro padrão da média das diferenças. Então eu tenho D barra dividido pelo erro padrão do D barra. E aí a nossa fórmula fica até mais simples. Eu calculei o D barra, ele é o numerador. Calculei o desvio padrão do D barra, então eu elevo ele ao quadrado, divido por N e faço a raiz quadrada para chegar nesse erro padrão. A diferença agora é que eu tenho, como você falou, se eu tenho 30 indivíduos submetidos à droga, submetidos a placebo, qual é o meu número de graus de liberdade? 29. O mesmo indivíduo ele não conta por 2. Porque, no fundo, eu não estou avaliando diferença entre médias, eu estou calculando média de diferenças. Quantas diferenças eu tenho? 30. N. O número de diferenças mesmo, aquilo que eu estou calculando, gira em torno de 30 informações. Só que, como a gente tem visto em geral, a gente subtrai 1, né? Porque a gente usa o desvio padrão estimado, que sempre tem um número de graus de liberdade subtraído de 1. Então, o número de graus de liberdade agora é N menos 1. Mas continua sendo uma distribuição T de Student, daí o fato de continuar sendo chamado teste T de Student. Só que numa versão para amostras pareadas. Tá? E basicamente, mesmos critérios que a gente tinha feito antes, a gente continua utilizando agora. Se for um teste lateral, usa lá os valores críticos, só que agora para N menos 1 graus de liberdade. Se for bilateral, para os dois lados. Se for unilateral, só de um dos lados que eu vou ter valor crítico. Ou
Simplesmente, o final do teste lá no computador vai chegar no valor P, e eu comparo o valor P com o alfa arbitrário, por exemplo, 5%. Menor do que alfa, rejeita a hipótese nula. Maior do que alfa, aceita a hipótese nula.